Bezat Hashem, Dav Zayin, Tratado de Nidá. Olá pessoal, bem-vindos no Dav Shalom Aleichem. Estamos da Vav Amud Bet, na 12ª linha de baixo, no final da linha. Lishna Achrina, Amrela. Vimos no shur passado uma versão do que disse Ravuna, agora vamos ver outra versão. Amar Ravuna, Me'et la'et shebanidá, metamea ben lekodesh u ben letruma. Então a mulher viu sangue menstrual. Os sábios decretaram que existe a impureza das 24 horas antes. Ou seja, que o que ela encostou nas 24 horas antes de ver sangue, se impurifica. Mas para Ravuna, essa lei se aplica a alimentos santificados, como sacrifícios ou truma. Não se aplica a alimentos laicos. Mimai, da onde Ravuna aprendeu isso? Porque tem uma Mishnah em Hagigah que fala a diferenças entre sacrifícios e a truma. Não fala a diferença sobre as 24 horas. Então daqui Ravuna aprendeu que essa lei das 24 horas, da impureza das 24 horas antes da mulher ver sangue, se aplica tanto a sacrifícios quanto a truma. Se existisse essa diferença, a Mishnah em Hagigah teria falado que essa lei se aplica a sacrifícios e não a truma. Não falou, ou seja que essa lei se aplica também a sacrifícios, também a truma. Mas Rav Nachman, pergunta Rav Nachman, Ve'ata netana lekodesh aval letruma. Pergunta Rav Nachman de uma braita. Tem uma braita que fala que essa lei das 24 horas se aplica a sacrifícios e não se aplica a truma. Como é que Ravuna fala que também se aplica a truma? Então, Kibla minei Rav Shmuel Rav Yitzchak, Bechulin shenasu al ktarat kodesh, velo bechulin shenasu al tarat truma. Fala o sábio o seguinte: essa lei das 24 horas se aplica tanto a sacrifícios quanto a truma. Então o que falou essa braita? Sobre Hulin Shenasu. Tem leis que quando a pessoa pega um alimento laico, Hulin, e ele diz que vai considerar como se fosse um sacrifício. Então tem algumas leis mais graves de purezas. Ou se ele considera como se fosse truma, tem algumas leis mais graves, não é um alimento laico comum. Isso que falou a braita. Se a pessoa tem um alimento laico que ele está tratando como se fosse um sacrifício, existe a impureza das 24 horas. Se a pessoa tem um alimento laico que ele está tratando como se fosse truma, não tem a lei das 24 horas. Se a mulher encostou nesse alimento laico que é considerado como se fosse truma, e dentro de 24 horas ela viu sangue, esse alimento é puro. Se fosse um alimento laico que a pessoa está considerando como se fosse um sacrifício, seria considerado impuro. Tem impureza das 24 horas. Mas, quando a gente se trata de próprios sacrifícios ou truma própria, existe a lei da impureza das 24 horas, como falou Ravuna. Tranata, tem uma Mishnah. Nolad la safek tuma, achelo gilgela. Teasebe tuma. A mulher estava fazendo uma massa. E surgiu uma dúvida se isso se impurificou ou não. Então, se isso aconteceu antes dela fazer a massa, terminar de fazer a massa, existe uma dúvida se isso está puro ou impuro, ela pode continuar a fazer essa massa com utensílios impuros. Mas se ela fez a massa já, e depois surgiu a dúvida se essa massa se impurificou ou não, ela deve continuar a trabalhar com essa massa com utensílios puros. Então, por que isso? Por que essa diferença? Fala a Mishnah. Se a mulher não fez a massa ainda e surgiu uma dúvida se isso se impurificou ou não, então isso é algo laico, pode ser que está puro ou impuro. Ela pode continuar com utensílios impuros. Mesmo que se essa massa está pura, ela vai colocar num utensílio impuro, vai se impurificar, não tem problema, é algo laico que a pessoa pode causar que se impurifique. Mas se primeiro ela preparou a massa, então já se recai a obrigação de separar a halá, a porção da massa para o Kohen, é diferente. Ela deve continuar a fazer essa massa com utensílios puros. Então, se ela fez a massa, já está pronta.
Já existe a obrigação de separar a halá, a porção da massa para o Kohen. A halá é como trumá. Então, se tem um alimento laico como essa massa, que está obrigada a halá, tem as mesmas leis do que halá. É necessário separar daqui halá, que vai se santificar, então temos que tomar cuidado com essa massa como se fosse halá. Então, se ela fez a massa, já se obrigou a halá, aí surgiu a dúvida se impurificou ou não, pode ser que está puro. Então, ela não deve colocar essa massa num utensílio impuro. Porque se sim, a massa vai se impurificar e a halá vai se impurificar. E é proibido causar que halá ou trumá, ou alimento santificado, se impurifiquem. Então, revisando essa lei. Se ele está fazendo a massa não está pronta ainda, não existe obrigação de halá e pode ser que se impurificou, ela pode continuar com um utensílio impuro. Mas se já se obrigou a halá, então é tvulin de halá, a lei é mais grave, ela já preparou a massa, já está obrigado a halá, e pode ser que se impurificou. Continue com um utensílio puro. Porque se ela vai colocar num utensílio impuro, pode ser que está puro agora e vai se impurificar, ele vai estar impurificando a halá. E a massa laica, que está obrigada a halá, temos que tomar cuidado como se fosse halá, como se fosse trumá. E estamos proibidos de impurificar. Tana, e fala a Braita, quando a mulher vai separar a halá dessa massa, pode ser que a halá é impura, pode ser que é pura. Por causa da dúvida de antes, talvez a massa toda se impurificou. Então o Kohen não pode comer essa halá, mas não podemos queimar também, porque pode ser que está puro. Não podemos queimar, trumar o halá puro. Ben safek amru, ben safek halá, mais safek halá. Então, por que a Breta falou que a halá talvez está impura? É óbvio. Surgiu uma dúvida se a massa toda se impurificou. Então é claro que talvez a halá está impura. Por que a Breta tem que falar isso? Então, Abai verava da Metarvaio, שלא תאמר בהוכחות שנינו, כמו שני שבילים, דעתם חולין גרידה נמי מתם. Fala Abai Rava. O caso aqui não é que temos 50% de chance que está impuro, 50% de chance que está puro. Nesse caso é óbvio que talvez a halá está impura. Como um alimento laico que talvez está impuro numa situação dessas. Ela Benishá, fala Bairava. Aqui se trata que mesmo se provavelmente a halá está pura, temos mais chances que está puro do que impuro, o Kohen não pode comer. Isso que a Breda quis falar. Detran fala Mishnah um exemplo disso. Zavetaor sheu porquim minachamor. Uma pessoa impura, junto com uma pessoa pura, estavam descarregando um burro, tirando a carga de cima do burro, ou tuanin, ou colocando a carga em cima do burro. Bisman shemasan kaved também. Se a carga é pesada, então suspeitamos que talvez a pessoa pura se impurificou. Talvez, uma vez que a carga é pesada, o impuro, o zav, talvez deslocou o puro com a carga, e seria um reset. O impuro, como o zav, que desloca alguém, essa pessoa se impurifica. Mas se a carga é leve, então eles não têm que fazer grande esforço, o puro ainda é considerado puro. וכולם טהורים לבני הכנסת וטמאים לתרומה. E fala a Mishnah, quando a gente fala que se a carga é pesada, o puro é suspeito, talvez ele já se impurificou. Isso é só com relação à truma. Com relação a alimentos laicos, ele é considerado puro. Fala os comentaristas, não vamos entrar em todos os detalhes aqui, mas mesmo se o impuro deslocou o puro, não é uma situação que é impuro pela Torá. É impuro só pela lei. Rabbeinu e os sábios decretaram essa impureza com relação a alimentos santificados como trumá, não com relação a alimentos laicos. Então isso é um exemplo de Nishan, que provavelmente a pessoa está pura, mas com relação a trumá, os sábios decretaram que a pessoa é considerado impuro. Então assim também no caso de antes. Lá se tratava da massa, provavelmente a massa está pura. Mesmo assim, é proibido que o Kohen coma. Uma vez que se trata de algo santificado, tem uma lei de impureza mais grave. O que a gente falou antes? Uma massa que está obrigada a halá
tem as mesmas leis do que Halá? Vatran, pergunta de uma Mishnah. Isha sheit vulat yom, lashet ha'esa, vekotza emena halata. Tvul yom, como a gente sabe, uma pessoa que está impuro, foi no mikve. Até o pôr do sol ele tem uma impureza leve. Segundo grau de impureza, sheni latuma. Aqui se trata de uma mulher, tvulat yom. A mulher estava impura, foi no mikve. Até o pôr do sol tem impureza leve de tvul yom. Ela fez uma massa. Como é que ela vai separar a halá? Ela é segundo grau de impureza. Então, uma introdução. O segundo grau de impureza, uma impureza leve, não impurifica coisas laicas, mas impurifica coisas santificadas, como trumá ou sacrifícios. Agora, essa mulher está fazendo uma massa, ela é segundo grau de impureza, tvul yom. Ela não pode impurificar a halá. Então o que ela faz? Ela faz a massa, separa um pedaço da massa, coloca num prato. Uma nihatá bekfishá ou be'anchutá. Uma kefet. Bekurat Lashem. Mipnei sheu shlishi v'shlishi taor bechulin. Então fala a Mishnah, faz o seguinte. Pega esse pedaço que ela separou, coloca num prato e aproxima isso ao resto da massa. E aí ela vai falar, isso é halá. Agora ele está santificando isso. A halá não se impurificou. Porque quando a mulher, que é segundo grau de impureza no caso, tvul yom, ela encostou na massa, era laica ainda. Não impurificou. Segundo grau de impureza não impurifica algo laico. Depois que ela encostou e colocou no prato de lado, aí ela falou que isso é halá, aí se santificou. Pergunta, vê amar churish atvulin lechalá que halá damo, hatamitno. Pergunta. Se, quando a massa está obrigada a halá, já tem as mesmas leis do que halá, então aqui também deveria ser assim. Quando a mulher encostou na massa laica, uma massa que está obrigada a halá, então deveria ser como halá, e ela deveria ter impurificado a massa como terceiro grau de impureza. Por que a Mishnah fala que não? Amara vai falar vai. Kol shevadao metameh chulin, gazru al sfeko mishum chulin atvulin lechalá. Fala vai, primeiro de tudo, o que foi dito antes? No caso da Mishnah que a gente viu, a mulher terminou de fazer a massa, e aí surgiu uma dúvida se a massa se impurificou ou não. Continue com utensílios puros. Lá se trata de uma impureza que, se a gente tem certeza que existe aqui, então mesmo o alimento laico se impurifica como o primeiro grau de impureza. Lá aí os sábios falaram, se existe uma dúvida se o primeiro grau de impureza impurificou a massa ou não, uma massa que está obrigada a halá, então vamos considerar como se fosse halá. Continue com utensílios puros, para não impurificar a massa que está obrigada a halá. Lá se trata como o primeiro grau de impureza, ou mais grave, que impurifica mesmo o alimento laico. Aí vocês falam, na dúvida, considere a massa que está obrigada a halá como se fosse halá. Continue trabalhando com essa massa em utensílios puros. Veit voliom, que mandelome também vai dar o chulin. Logo azru alá, mishum chulin atvolin lechalá. Mas nesse caso que a gente acabou de ver, é tvul yom. O tvul yom é segundo grau de impureza. O segundo grau de impureza não impurifica algo laico. Então nesse caso é mais leve. Os sábios não decretaram que se tem a massa obrigada a halá é como se fosse halá. Uma situação mais leve. Então por isso foi dito que se a mulher é tvul yom, ela pode mexer na massa que está obrigada a halá. Coloca um pedaço da massa de lado, aí ela vai designar isso como halá. E não vai estar impuro. Quando ela encostou, era algo laico ainda. Então, vai la etche baridá. Devadão metameh chulin. Velo gazru al sfeko, al sfeka mishum chulin atvulin lechalá. Pergunta. A mulher nidá é um avatuma, uma fonte de impureza, um pai da impureza. Impurifica algo laico. No caso de me'et la'et, ou seja, a impureza das 24 horas antes da mulher ver sangue, não se aplica a algo laico. Mesmo algo laico que está obrigado a halá. Da marmar, que blamineira, como a gente falou antes, bechulin shenasu atarat kodesh, velo bechulin shenasu atarat trumá. Então, como a gente falou de Rav Baravitzchak, se a pessoa resolveu tratar algo laico como se fosse um sacrifício, tem a impureza das 24 horas. Se a pessoa resolveu tratar algo laico como se fosse trumá,
não tem a lei da impureza das 24 horas. Então, a Gemara pergunta aqui de lá. Com relação a algo laico que a pessoa considera como se fosse trumá, tem algumas leis como trumá já. É mais sensível a impurezas, pela lei rabínica. Então, mesmo assim, não tem a impureza das 24 horas. Então pergunta, quando a mulher está nidá, é vadaô, com certeza ela está impura, ela impurifica algo laico. A impureza das 24 horas não se aplica a algo laico que a pessoa está tratando como se fosse trumá. Então, falar que não vai se aplicar também a uma massa que está obrigada a ralar. É a mesma coisa, falar Gemara. Uma massa que está obrigada a ralar é algo laico ainda, que tem uma lei mais grave por causa da ralar. Um alimento laico que a pessoa resolveu tratar como trumá também está na mesma situação. É algo laico que tem uma lei mais grave do que algo laico comum. Então, se a impureza das 24 horas não se aplica a um caso, não se aplica ao outro. Não se aplica a uma massa obrigada a ralar. Então, o que disse Abai? Se tem uma impureza, se a gente tem certeza que isso está impuro, impurifica algo laico, como a nidá, que com certeza impurifica algo laico. Então, numa situação de dúvida, os sábios decretaram essa impureza numa massa que está obrigada a ralar. Então, por que os sábios não decretaram essa impureza das 24 horas a uma massa que está obrigada a ralar? Responde a Gemara aqui. A pergunta nem começa. Uma coisa é algo laico que está obrigado a ralar. Outra coisa é algo laico que a pessoa considera como se fosse ralar ou trumá. Então, nesse caso de Hulin, Anassim, Tarat, Trumá, a pessoa considera algo laico como se fosse trumá. Não tem trumá aqui. E não vai ser separado trumá daqui. Então, isso é uma coisa. A impureza das 24 horas não se aplica a isso. Mas se tem uma massa que está obrigada a ralar, a pessoa vai separar a ralar dessa massa. Tem aqui em potencial a ralar. Então a impureza das 24 horas sim se aplica a isso. Então, essa é a primeira resposta. Outra resposta é o seguinte. Quando Abai falou, tem uma impureza, que se temos certeza que ela existe, impurifica algo laico até, na dúvida, impurifica uma massa que está obrigada a ralar. Os sábios decretaram, no caso de uma impureza duvidosa, que também impurifica uma massa que está obrigada a ralar. Isso é uma situação deoraita, uma situação pela Torá, como Tvulion, que é uma impureza pela Torá. Mas, no caso da impureza das 24 horas antes da mulher ver sangue, isso é só um decreto rabínico. Não tem base pela Torá. Pela Torá, a mulher impurifica depois que ela viu sangue. Então, os sábios não decretaram essa lei, conforme essa segunda resposta, sobre uma massa que é considerada como se fosse trumá, ou uma massa que está obrigada a ralar. Os sábios não decretaram, que foi dito antes por Abai, quando se trata de uma situação pela Torá. Uma dúvida de impureza pela Torá. A impureza das 24 horas são um decreto rabínico. Mas tem falar Mishnah. Rabelezer me disse Rabelezer. Arba Rashim Dayan Sha'ata. Então, como a gente falou várias vezes, fala Rabi, uma mulher viu sangue agora, sangue menstrual, tudo que ela encostou, santificado, nas 24 horas passadas, é considerado impuro. Fala beleza, tem 4 mulheres que não têm essa lei, só transmitem a impureza depois de ver sangue. Betulá, Meuberet, Menika, Uskena. Betulá é uma menina que não chegou na idade de menstruação. A mulher grávida, a mulher que está amamentando e a mulher de idade. São Mesulakot Damim. São mulheres que têm pouco sangue menstrual. Então, os sábios não decretaram sobre essas mulheres a impureza das 24 horas. Uma vez que é menos provável que elas vejam sangue menstrual, os sábios falaram, se elas veem sangue, a partir desse momento elas transmitem a impureza. Antes não. Fala Yoshua, eu não escutei assim. Eu escutei essa lei só sobre a Betulá, a menina antes da idade menstrual. Não nos outros casos. Viramos a página.
Aval alachá que Rabi Eliezer, mas fala a Mishnah, a lei é como Rabi Eliezer, que essa lei se aplica nos 4 casos. Ezoi Betulá, Kol Shirolatá da Meia Fapichenesua, como a gente falou, a Betulá, uma menina que não chegou na idade menstrual. Meu Beres Misheba da Ubará, mulher grávida. Menikat Tigmoret Bená, a mulher que está amamentando também tem pouco sangue menstrual. Então fala a Mishnah, enquanto ela está amamentando, então, daí a chata, se ela vê sangue, a partir desse momento ela impurifica, antes não tem a impureza das 24 horas. Natna Benale Menika, Gumarato Omet, se essa mãe para de amamentar, ela, por exemplo, dá o bebê para uma outra mulher amamentar, ou, o bebê faleceu, então ela não está mais amamentando. Como fica a lei? Na prática ela não está mais amamentando, então ela é como uma mulher normal. Se ela vê sangue, tem impureza também das 24 horas antes. Fala Chachamim, daí chata. Fala Chachamim que não. Enquanto não passaram 2 anos do parto, ela ainda é considerada Mesuleket Damim, com pouco sangue menstrual. Mesmo que na prática ela não está amamentando mais. E daí a chata. Eis o esquená, qual é o caso da mulher de idade? Kol shavru alea shalosh onot samuch leziknata. É uma mulher que já está na época da menopausa. E passaram 3 meses que ela não viu sangue. Ela é considerada já Mesuleket Damim. Rabi Elazar Omer fala Rabi Elazar, assim temos que ler. Kol isha shavru alea shalosh onot daí a chata. Fala Rabi Elazar, qualquer mulher que passaram 3 meses e ela não viu sangue menstrual, ela é Mesuleket Damim. Por certo motivo ela não está produzindo sangue menstrual. Daí a chata, ela só impurifica depois que ela vê sangue em diante. Não tem 24 horas antes. Rabi Yossi Omer, Rabi Yossi uma outra opinião. Meu Beretu Menika, Shavru Alein, Shalosh Onot daí a chata. Fala Rabi Yossi, no caso da mulher grávida e a mulher amamentando, elas não são consideradas automaticamente Mesulakot Damim, com pouco sangue menstrual. A não ser que passem 3 meses sem que elas vejam sangue, se isso que aconteceu, aí aí elas só impurificam a partir que elas viram sangue. Só que se a mulher está grávida ou está amamentando, não passaram 3 meses sem que ela veja sangue, ela vê sangue e tem a impureza das 24 horas fora Deus. Se passaram 3 meses que elas não viram sangue, então aí não tem a lei das 24 horas. Fala Mishnah, o Bema Amar daí chata, Bereia Rishona, aval Bishnia metamea meit laet. Se uma dessas mulheres viu sangue uma vez, aí a gente fala daí chata, não tem a impureza das 24 horas. Uma vez que elas têm pouco sangue menstrual, elas estão numa situação mais leve, os sábios não decretaram a impureza das 24 horas antes de ver sangue. Mas se ela vê sangue outra vez, então já se vê que ela não é Mesuleket Damim. Se vê que ela está menstruando e tem a impureza das 24 horas. Se acontecer alguma coisa que causou que ela veja sangue, por exemplo, uma mulher grávida, ela levou um susto e aí saiu sangue menstrual, isso não é levado em conta. Ela viu sangue por causa do susto, ela ainda é considerada Mesuleket Damim. Se acontece que ela coma algo e aí isso causa que ela menstrue, isso é considerado um ones, não é levado em conta. Quando a gente falou é que ela viu sangue uma vez normalmente, não tem 24 horas. Viu sangue outra vez normalmente, aí se vê que ela não é Mesuleket Damim, se vê que ela está com sangue, existe a impureza das 24 horas. Fala Natânia, fala Breta. Amado era beleza e era Yoshua. Qual é a beleza para Yoshua? Então a gente vê na Mishnah, isso é beleza. Tem 4 mulheres que são Mesulakot Damim, tem pouco sangue menstrual. Rabi Yoshua diz que só escutou sobre uma, a Betulá. Falou na beleza. אתה לא שמעת, אני שמעתי. אתה לא שמעת אלא אחת, ואני שמעתי הרבה. אין אומרים למי שלא ראה את החודש יבוא ויעיד, אלא למי שראה כל... Então, falou na beleza. Eu escutei nesses 4 casos dos Chachamim. Você, Rabi Yoshua, escutou em um caso só.
O fato de Rabi Yoshua não ter escutado não significa que Rabi Eliezer está errado. Quando é beleza, se uma pessoa não viu a lua nova, ele não tem que testemunhar nada. Ele não viu, mas não significa que o mês não começou. A gente fala para a pessoa que viu a lua nova, vai e testemunhe. O fato de alguém não ter visto a lua nova não significa que o mês não começou. Fala beleza para Rabi Yoshua. O fato dele ter escutado só em um caso não significa que essa lei só se aplica a esse caso. Rabi Eliezer sim escutou dos Chachamim sobre os outros 4 casos. Fala Breita, quando Yamav de Rabi Eliezer, aí o sim que Rabi Yoshua. Enquanto Rabi Eliezer estava vivo, os sábios fixaram a lei como Rabi Yoshua, que somente a Betulá, a menina antes da idade menstrual, da Yashata. Nos outros casos, tem a lei das 24 horas. לאחר פטירתו של רבי אליעזר, החזיר רבי יהושע את הדבר ליושנו כרבי אליעזר. Fala Rabi Yoshua, depois que Rabi Eliezer faleceu, vamos falar que a lei é como ele. Enquanto Rabi Eliezer estava vivo, fixaram a lei como Rabi Yoshua. כל ימיו של רבי אליעזר עושים כרבי יהושע. לאחר פטירתו של רבי אליעזר, החזיר רבי יהושע את הדבר ליושנו כרבי אליעזר. Depois que Rabi Eliezer faleceu, Rabi Yoshua fixou a lei como Rabi Eliezer. Pergunta, por que não fixaram enquanto Rabi Eliezer estava vivo? Então, Mishum de Rabi Eliezer chamou o Teum. וסבר עבדין כבתי באחדה, עבדין כבתי באחרנייתה. Então, uma das explicações é que Rabi Eliezer seguia normalmente a opinião de Shammai. A lei não é como Bet Shammai, é como Bet Hillel. E Rabi Eliezer seguia a opinião de Shammai. Então, falando Rabi Yoshua, enquanto Rabi Eliezer está vivo, vamos fixar a lei como Rabi Yoshua. Porque se vamos falar que a lei é como Rabi Eliezer nesse caso, pode ser que as pessoas vão falar que a lei é como Rabi Eliezer em outros casos. E nos outros casos a lei não é como Rabi Eliezer. A lei é como Bet Hillel. O Mishum Kvodod de Rabi Eliezer lo matzinan machina deu. E por causa da honra de Rabi Eliezer, enquanto ele está vivo, a gente não pode falar sigam essa opinião de Rabi Eliezer nesse caso da Mishnah da Yashata e não em outros casos, porque estaremos desrespeitando Rabi Eliezer. Depois que Rabi Eliezer já faleceu, não temos mais como ofender ele. Então, para Rabi Yoshua, vamos fixar a lei como ele. Nesse caso das 4 mulheres, que não tem a impureza das 24 horas. E a gente pode falar que a lei é só nesse caso como Rabi Eliezer, outros casos não. Não estaremos ofendendo ele já faleceu. Continua. Amar Rabi Yehuda, Amar Shmuel, falou Rabi Yehuda em nome de Shmuel. Alachá que Rabi Eliezer be'arba. Fala o sábio, tem 4 casos que a lei é como Rabi Eliezer. Então, Chada de Amra, primeiro caso é o que a gente acabou de falar, as 4 mulheres que Dayan Sha'atan só transmitem a impureza depois que viram sangue, não tem 24 horas. Vida com outro caso. Hamaksha Kama Tishpe Pete Zava. Aqui se trata de uma mulher que está com contrações e ela viu sangue. Então, se esse sangue é do parto, é sangue puro. Se o sangue não é do parto, é sangue impuro. Então, pergunta a Mishnah, ela teve contrações agora. Quanto tempo tem que passar para que a gente diga que o sangue que ela vê é impuro? Então, deveria beleza, fala beleza 24 horas. Se ela tem contrações agora, e dentro das 24 horas ela viu sangue, a gente avalia que é sangue do parto, é sangue puro. Se passaram 24 horas depois das contrações, e aí ela viu sangue, a gente avalia que é sangue impuro. Fala a Mishnah lei como Rabi Eliezer das 24 horas aqui também. Vem da outro caso. Hazav ve'azavah shebatku atzma Yom Rishon umatzu taor, Yom Shvi umatzu taor. Aqui se trata de Zavah Gdolá. Homem ou uma mulher que viram o corrimento impuro 3 dias seguidos. Então tem aqui Zavah Gdolá. Para a pessoa se purificar precisa de 7 dias puros, Shiva Nekiim. Por exemplo, uma mulher que viu sangue do corrimento da Mzivá 3 dias seguidos, ela precisa de 7 dias puros, Shiva Nekiim, ela vai no mikve e se purifica. Então, essa mulher, ela verificou o canal dela no primeiro dia e no 7º dia. Nos outros dias ela não verificou. Sheramim lo badku. Rabi Eliezer omer, halelu becheskat tara. Fala Rabi Eliezer,
a gente avalia que ela está pura. Isso que ela verificou no primeiro e no sétimo dia estava pura, é indicador que ela estava pura todos os 7 dias. Rabi Yoshua Omer, ela yom rishon ve'yom shvi bilvad. Fala Rabi Yoshua que não. A pessoa que está em Zivá Gdolá precisa de 7 dias de verificação. A pessoa só verificou 2 dias, o primeiro e o sétimo, precisa de mais 5 dias de verificação. Rabi Akiva uma outra opinião. Ela yom shvi bilvad. Fala Rabi Akiva, o primeiro dia não valeu. Somente a verificação do 7º dia valeu. Por quê? Fala Rabi Akiva, a pessoa precisa de 7 dias seguidos verificados. Então, a mulher, no caso, Zavak Dolah, ela verificou no 7º dia, ela tem que verificar mais 6 dias seguidos, e aí ela vai poder se purificar. O primeiro dia não valeu porque teve um intervalo entre o primeiro e o 7º dia. Betânia, Rabi Shimon, Rabi Yossi, Omrim, falam sábios, Nirim dever Rabi Eliezer, me dever Rabi Yoshua. Entre Rabi Eliezer e Rabi Yoshua faz mais sentido falar como Rabi Eliezer, que tem uma rescatara, que isso é suficiente, primeiro e 7º dia. Me dever Rabi Akiva, me dever Kulam. Mas parece mais como Rabi Akiva do que como os outros sábios. Ou seja, conforme Rabi Akiva, precisamos de 7 dias de verificação seguidos. Avala lachaki Rabi Eliezer. Mesmo assim, fala a Braita, a lei é como Rabi Eliezer, que no Shiva Nekim, a verificação no primeiro dia e no 7º dia é suficiente. Então, esse é um outro caso que a lei é como Rabi Eliezer, que falou Shmuel. Veio dar mais um caso, Detran fala a Mishnah. Achorei kelim shenidmeu b'mashkim. Então, uma pequena introdução. A gente já viu que tem vários níveis de impureza. Tem Avatuma, Rishon Letuma, Sheni Letuma, assim por diante. O Avatuma, como a mulher Nidá, por exemplo, impurifica pessoas, utensílios, comidas e bebidas. O primeiro grau de impureza só impurifica comidas e bebidas. O Rishon Letuma não impurifica nem pessoas, nem utensílios. Mas os sábios fizeram um decreto. Falaram o seguinte: se tem um líquido que é primeiro grau de impureza, encosta no utensílio, o utensílio se impurifica pela lei rabínica. Vamos ver por que esse decreto na sequência. O ponto é que tem um líquido que é primeiro grau de impureza, pela Torá não impurifica utensílios, somente um avatuma impurifica um utensílio. Mas os sábios decretaram que sim impurifica. Fala a Mishnah, um líquido que é primeiro grau de impureza, encostou na parte de fora de um utensílio. Vamos ver por que a Mishnah falou que é a parte de fora. Rabi Eliezer Omer betamin et hamashkin ve'en poslim et haochalim. Fala Rabi Eliezer, quando os sábios decretaram que esse utensílio se impurificou, é só para impurificar líquidos, não para impurificar alimentos secos. Betamin et hamashkin afilo de chulin ve'en poslim et haochalim afilo de truma. Fala Rabi Eliezer, o líquido, primeiro grau de impureza, impurificou a parte de fora do utensílio, tem como impurificar outros líquidos. Essa parte de fora do utensílio está impuro pela lei rabínica e impurifica qualquer outro líquido, mesmo laico. Não impurifica nenhum alimento seco. Assim fala Rabi Eliezer, que foi o decreto. A gente vai entender melhor por que isso. Rabi Yoshua Omer fala Rabi Yoshua, metamin et hamashkin uposlim et haochalim. Fala Rabi Yoshua, essa parte de fora do utensílio se impurificou pela lei rabínica, impurifica líquidos, e impurifica também alimentos santificados, trumá, sacrifícios. Amar Rabi Yoshua, Kalva Homer, fala Rabi Yoshua um raciocínio para a sua opinião. O matvulhom, she'en metamem mashke, chulin, posel ochale trumá. Olha só ali no tvulhom. A pessoa está impura, foi no mikve, até o pôr do sol, é segundo grau de impureza. Essa pessoa encosta num líquido laico, isso não se impurifica. Segundo grau de impureza, não impurifica algo laico. Mas o tvulhom impurifica trumá, que é algo santificado, é o terceiro grau de impureza. Achorei kelim shemetamem mashke chulin, enodin sheposel ochale trumá. A parte de fora do utensílio que impurifica um líquido laico, é mais grave do que o tvulhom, então muito mais que vai impurificar a trumá como o tvulhom. Vera beleza, fala beleza que não. Achorei kelim de Rabanan. O tvulhom de oraita, vera Rabanan de oraita, lo avdin al kava chomen.
Fala beleza que não. Essa impureza da parte de fora do utensílio é uma lei rabínica. A lei do Tvulion é uma lei pela Torá. A impureza pela Torá. Então, fala da beleza, você não pode usar o Tvulion, que é uma lei pela Torá, como base para falar uma lei rabínica. Os sábios decretaram como decretaram, independente da lei pela Torá. Explica melhor. Demideoraita enocher metavekli, ver mashke metavekli, ver abanano de gazro, gzerai mishum mashkin dezavá. Fala beleza. Pela Torá, o primeiro grau de impureza não impurifica um utensílio, somente um avatuma. E os sábios decretaram que se um líquido que é primeiro grau, rishon letumá, encosta no utensílio, se impurifica. Por quê? Porque tem líquidos que são avatuma, como a saliva do zav. A pessoa impõe preso do corrimento. A saliva dele, por exemplo, é um avatuma, impurifica o utensílio. Então, sábios falaram que outros líquidos, que são primeiro grau de impureza, também impurificam utensílios. É uma cerca. Então, o quê? Mas que da alulina cabelo tumá, gás do beorabanan, o halim de alulina cabelo tumá, lo gás do beorabanan. Quando os sábios decretaram isso, que o líquido, que é primeiro grau, impurifica o utensílio, decretaram que esse utensílio impurifica líquidos. Um líquido é mais sensível à impureza do que um alimento seco. O alimento seco só se impurifica se antes disso ele tinha se molhado. O líquido sempre recebe a impureza. Então, quando os sábios falaram que o líquido que é primeiro grau impurifica o utensílio, veio dizer que esse utensílio impurifica líquidos, não impurifica o alimento seco. Fala, beleza, essa foi a forma que os sábios decretaram. Então, o Maishna Chorekeli de Nakat, quando os sábios decretaram que o líquido que é primeiro grau impurifica o utensílio, essa impureza também acontece na parte de dentro do utensílio. Então, por que a Mishnah falou que o líquido encostou na parte de fora necessariamente? Explica Mishum de Kili. Responde que a impureza da parte de fora do utensílio é mais leve do que a impureza da parte de dentro. Detalhe como fala essa Mishnah. Krishnit mame achorav, bemashkin, achorav também, tochos no velgno, yadav teorim. Se um líquido que é primeiro grau encosta na parte de fora do utensílio, somente a parte de fora está impura. As outras partes do utensílio continuam puras. Se a impureza impurificou a parte de dentro do utensílio, também todo o utensílio se impurifica. Então, o que isso tem a ver com o assunto? Fala com o seguinte: se o líquido que é primeiro grau encosta na parte de fora do utensílio, uma impureza mais leve, somente essa parte está impura. Somente essa parte transmite a impureza para outros líquidos e não para alimentos secos. Mas se o líquido que é primeiro grau, Rishon letumá, impurifica a parte dentro do utensílio, aí a impureza é mais grave. E mesmo na beleza vai dizer que esse utensílio impurifica truma ou sacrifícios. Pergunta, mas que Shmuel, Bekulut Nanimcheta. Por que Shmuel falou que nesses 4 casos a lei é como Rabbi Eliezer? Em Mishnayot já está escrito que a lei é como Rabbi Eliezer. Por que Shmuel tem que falar isso? Verritem achorei kelim que vais falar de Lotran. Talvez você vai falar, Shmuel se refere ao último caso, dessa parte de fora do utensílio. Aqui a Mishnah não fala que a lei é como Rabbi Eliezer. Então, verem malachá que Rabbi Eliezer beachorei kelim. Então, se é assim, que Shmuel diga a lei é como Rabbi Eliezer com relação a essa parte de fora do utensílio que se impurificou. Por que ele tem que dizer que a lei é como Rabbi Eliezer nos 4 casos? Então, então, o que Shmuel veio dizer é que mesmo que a Mishnah falou que a lei é como Rabbi Eliezer, isso não é suficiente para a gente fixar a lei como Rabbi Eliezer. Por isso veio o Shmuel e falou que a lei é como Rabbi Eliezer. Não é automaticamente que quando a Mishnah fala que a lei é como alguma opinião, a lei é como essa opinião. Isso depende dos outros sábios. Isso foi a Gemara, paramos aqui por hoje. Não perca, amanhã vamos ver mais casos que a lei é como Rabbi Eliezer. Vamos começar a entender melhor os casos da Mesulakot Damim, o caso da Betulá, como muito mais. Pessoal, Baruch Adonai Olam, amém.